A comunidade arqueológica tem visões conflitantes quando se trata de restauração e proteção de valiosas descobertas arqueológicas. Artefatos históricos e estruturas antigas são incrivelmente delicadas, eles nunca podem ser reconstruídos depois de terem sido perturbados. No entanto, dado o infinito dano causado por restaurações defeituosas e ignorantes realizadas no século passado, os arqueólogos hoje tentam ao máximo conservar sítios novos e importantes. Pirâmide de Djoser, Egito. Considerada a primeira pirâmide de pedra do Egito, a pirâmide de Djoser só recentemente foi reaberta ao público, após uma restauração meticulosa que levou mais de 14 anos e 6,6 milhões de dólares para ser concluída. As lendas dizem que o arquiteto Imhotep planejou e supervisionou a construção da estrutura de 60 metros há quase 4.700 anos. Embora a pirâmide pareça uma montanha compacta de pedra do lado de fora, o interior é na verdade uma rede vazia de passarelas, com mais de 4,8 quilômetros de comprimento montadas, e mais de 11,6 milhões de pés cúbicos de pedra e argila. Templo de Somnath, Índia. O Templo Somnath em Gojara, na Índia, é conhecido por hospedar um dos 12 Jyotirlingas. Ao longo da história, o templo foi reconstruído e restaurado repetidamente devido à sua destruição por numerosos invasores e seu subsequente domínio. O templo atual foi reconstruído novamente depois de ser demolido em outubro de 1950. A restauração do Templo de Somnath foi saudada como um exemplo principal da independência da Índia. Complexo de Petra, Jordânia. As ruínas de Petra foram popularizadas por filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada. Abandonada no século VI, Petra foi desenvolvida em uma zona sísmica. O local estava sob risco ameaçado pelo fluxo contínuo. Durante a década de 1990, Petra foi incluída na lista de observação do Fundo Mundial de Monumentos. O WMF, o Ministério de Turismo e Antiguidades da Jordânia e Petra National Trust uniram o Ministério de Força. Além de outros estudos, vários projetos levaram à restauração do Grande Templo. Templo de Borobudur, Indonésia. Construído entre os séculos VIII e IX d.C., o complexo de Borobudur foi abandonado aparentemente da noite para o dia em 1500. Thomas Stamford Raffles, o então governador inglês, começou uma operações para localizar e restaurar o local em 1814. A Unesco lançou uma campanha internacional para restaurar o templo budista à sua antiga glória. O trabalho de construção foi concluído após 11 anos em 1983. Os historiadores usaram materiais existentes no local para reconstruir o templo em duas etapas. Capela Sistina, Vaticano. A construção da icônica Capela Sistina do Vaticano foi autorizada pelo Papa Sisto IV. O Papa Júlio II pediu um Michelangelo que embelezasse o teto. O glorioso retrato de Juízo Final de Michelangelo, pintado em 1541, foi sancionado pelo Papa Clemente VII. As obras de arte de Michelangelo são reverenciadas, como algumas das mais notáveis obras da arte ocidental já criadas. As obras da série Sistina e o teto da capela sofreram várias restaurações ao longo dos anos. A mais recente aconteceu entre 1980 e 1994. Sua restauração mais recente teve um impacto significativo. Núcleos e detalhes nunca vistos antes foram revelados. Em suma, significa uma reavaliação de seu estilo, uso da cor e forma de arte. Templo de Karnak, Egito. Antigo recinto do Templo de Karnak cobre 247 acres, 1 km². Estava localizado na margem leste do rio Nilo em Tebas, conhecido como Luxor. A construção no local começou há mais de 4.000 anos e continuou sem parar, até que os romanos cercaram o Egito e assumiram o governo cerca de 2.000 anos atrás. Karnak é um dos templos famosos no Egito.
Nos últimos 100 anos, o aumento dos lençóis freáticos e a deterioração química diretamente relacionada à irrigação agrícola na área criaram muitas novas preocupações de preservação. Várias técnicas inovadoras, incluindo o uso de argamassa de cal, foram usadas para restaurar muitos dos templos, pilares, passarelas e estátuas no local nas últimas décadas. Os mais notáveis entre eles foram a restauração do Templo de Luxor e do recinto de Amon-Ra, as capelas pintadas no Templo de Khonsu e a restauração em andamento das 29 estátuas de carneiros no primeiro pátio. Partenon, Grécia. O Partenon é um dos edifícios mais importantes da Grécia Antiga. Construído por volta de 500 AC, o Partenon era um símbolo de riqueza, poder e sucesso. O projeto de restauração da Acrópole nasceu na década de 1970. O comitê mapeou cuidadosamente cada artefato e remanescente nos escombros. Eles também usarão mármore novo da pedreira original, se necessário, para finalizar a restauração e permanecer fiel à aparência original do edifício. No entanto, ele não será totalmente restaurado. Em vez disso, permanecerá uma ruína parcial, para exibir suas características únicas, refletindo sua notável história. Museu Vasa, Suécia. O Vasa era o navio de guerra personalizado do rei Gustavo Adolphus que afundou em 1628, em sua viagem inaugural a apenas 4.265 pés, 1.300 metros. Uma rajada de vento derrubou o Vasa de lado. O navio afundou nas águas rasas do porto de Estocolmo e ficou lá até sua redescoberta, em 1956. O navio danificado foi recuperado ao longo de 2 anos, de 1959 a 1961. Nos 29 anos seguintes, o Vasa passou por um processo de limpeza meticuloso e extenso. Em 1990, o museu foi inaugurado. Exército de Terracota, China. Embora a maioria de nós tenha ouvido falar ou não conheça os incríveis guerreiros de terracota que foram revelados na China em 1974, poucos percebem que eles foram descobertos intactos. Na verdade, apenas um dos quase 8.000 guerreiros foram descobertos inteiros. Até o momento, os arqueólogos descobriram mais de 600 poços em toda a rede de grandes cavernas subterrâneas. Cada poço exposto em exibição é bastante único. Em um você pode encontrar os guerreiros, reunidos em formação. Um segundo poço mostrará como os guerreiros apareceram quando foram descobertos pela primeira vez. O terceiro poço é o menor e representa o posto de comando. Parque Arqueológico de Pompeia, Itália. Embora as restaurações de Pompeia provavelmente mereçam uma lista própria, destacamos alguns dos trabalhos de restauração realizados até o momento. As tumbas, as ricas habitações e os espaços públicos de Pompeia foram saqueados. Em 2008, os italianos anunciaram oficialmente um estado de emergência de 1 ano para Pompeia. 1/3 do sítio arqueológico permanece subterrâneo até hoje. Os trabalhadores se esforçam para estabilizar os edifícios antigos e as paredes de pedra. Novos sistemas de escoamento de águas pluviais foram instalados para redirecionar as águas pluviais. Inúmeras câmeras de vigilância também foram instaladas em toda a cidade antiga para proteger as centenas de visitantes diários de Pompeia. Ao todo, o projeto abriu caminho para que mais de 130.000 pés quadrados, 12.077 metros quadrados, do sítio arqueológico fossem restaurados e reabertos aos turistas. O local inclui a propriedade de Júlia Félix e mais de 36 outras estruturas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!